Oi, pessoal, tudo bom? Quando estamos com a doutora Denise Matias, cirurgiã pediátrica, é dia de falar de vários temas interessantes para você. Sabe que quem acompanha no YouTube a doutora, tudo bom, doutora? Tudo bem. Sabe muito bem que os temas são relevantes e necessários para a gente estar abordando aqui. E hoje o nosso tema é interessante porque fala sobre os tumores mais comuns na infância. Doutora, eu pergunto, existem causas específicas desses tumores que são desenvolvidos na criança? Olha, é uma gama muito grande de tumores. Os mais comuns, que são dos tumores sólidos, é o neuroblastoma. Então, assim, falar uma causa específica é difícil, porque existem algumas síndromes raras que elas têm uma predisposição maior a desenvolver, essas crianças com essas síndromes, elas têm uma predisposição maior a desenvolver determinado tipo de tumores. Então, não é fácil você dizer exatamente a causa, ela é multifatorial e geralmente está relacionada ali com o período de embriogênese, de formação mesmo da criança. Doenças que avançam, né, alastram rapidamente no organismo. Por isso que cada paciente é um caso diferente, né, doutora? Isso, e tudo depende do momento do diagnóstico, da extensão desse tumor, do tipo de célula, se é mais agressivo ou não. Mas então, assim, para esclarecer um pouquinho, os tumores mais comuns na infância, eles são da cavidade abdominal e torácica. Então, os tumores sólidos, o mais comum é o neuroblastoma, que é um tumor de origem de células nervosas, né, do tecido neural. Então, quando acontece dentro do tórax, geralmente a criança vai ter sintomas mais tardios, com desconforto respiratório, às vezes perda de peso, febre, cansaço. Quando é na cavidade abdominal, que geralmente esses tumores de origem de células nervosas, eles acontecem perto da coluna, onde saem as raízes nervosas, né? Então, quando é na cavidade abdominal, o que vai acontecer? A mãe vai perceber uma massa abdominal ou o pediatra durante o exame clínico. Então, por isso, assim, é muito importante o acompanhamento com o pediatra, aquele acompanhamento normal, porque quando a criança chega a ter sintomas, é porque o tumor já está muito grande, ou vai estar obstruindo alguma coisa, ou a mãe vai perceber uma massa na região abdominal. Doutora, eu vou deixar aqui registrada a pergunta do Lucas Lima, do Cinturão Verde, que a gente já respondeu aqui, a senhora já, portanto, explicou. O Lucas Lima, do Cinturão, pergunta quais são as causas mais comuns para o aparecimento precoce desses tumores, que a senhora reforçou agora há pouco, né? Cada caso é um caso, e quais são os tumores mais comuns. Agora, quando a gente fala de diagnóstico precoce, isso é fundamental, é uma corrida contra o tempo, literalmente, não é, doutora? Isso. E como eu estou falando, na criança, esses tumores que crescem dentro da cavidade, é um pouquinho mais difícil você ter um diagnóstico tão precoce. Por quê? Normalmente as crianças são gordinhas, têm o abdômen um pouquinho mais alto mesmo. Então, esse diagnóstico depende muito do acompanhamento com o pediatra e da própria família, que às vezes observa esse aumento. Mas, mesmo assim, a gente consegue, né, quando dá o diagnóstico, faz o exame físico, os exames de imagem necessário para poder orientar o tratamento. O câncer infantil possui características diferentes de um câncer de um adulto, doutora? Olha, é diferente em relação à etiologia. O tratamento é um pouco parecido, mas a resposta na criança, ela tende a ser um pouco melhor, mas também depende do estadiamento e do tipo de tumor. Normalmente, o tratamento é feito um acompanhamento clínico com a cirurgia e com o serviço de oncologia, porque muitas vezes é necessário fazer primeiro a cirurgia, que ela pode ser muitas vezes curativa, ou ela pode ser para fazer uma biópsia, e depois o tratamento oncológico para diminuir esses tumores, para que facilite uma segunda intervenção cirúrgica. Então, assim, é um acompanhamento que é feito entre várias especialidades. Certo. Agora tem outra dúvida aqui da Júlia, do bairro Caçari. Obrigada, Júlia. Como funciona o tratamento de tumores em crianças? É diferente também ou não necessariamente, doutora?
Olha, o tratamento, como eu falei, ele passa pelo diagnóstico, pela cirurgia e o tratamento, acompanhamento oncológico também. Então, depende do tipo de tumor, como eu falei do neuroblastoma, mas nós temos também os tumores de origem renal, né, que aí vai depender se o tumor está restrito ali só ao tecido renal, se está invadindo, se não está. Então, tudo precisa ser avaliado caso a caso. Temos também os tumores hepáticos, que vem aí em terceiro lugar, né? Aí depende do tamanho, do tipo de tumor. Então, assim, o que é importante saber, criança também tem tumor, criança também tem, né, o que a gente fala de câncer, então precisa tratar, passa pelo tratamento cirúrgico, pela químio, pela radioterapia, e é necessário fazer o acompanhamento. Outra dúvida aqui do Gustavo, do 31 de março, é a seguinte: se as chances de cura são altas quando se fala de câncer infantil, doutora? É isso, como eu falei, tudo vai depender do estágio desse tumor. Se ele é um tumor com células que são mais ou menos agressivas, se ele já invadiu os tecidos ali à sua volta ou não, e depende também do sítio do tumor. Mas o que eu posso dizer o ideal é a gente fazer esse diagnóstico o mais precoce possível, para que a cirurgia possa retirar totalmente esse tumor. E mesmo quando a gente consegue fazer isso, é necessário o acompanhamento conjunto com o serviço de oncologia. Muito bem, doutora. A gente chegou no momento aqui das nossas plaquinhas de mito ou verdade. Está preparada, doutora? Eu pergunto para a senhora. Sim, espero que sim. Portanto, a gente vai conferir agora essas plaquinhas que vão tirar outras dúvidas de você, telespectador. Vamos conferir agora. E muito bem, em um passo de mágica, já estamos aqui com as plaquinhas em mãos com a doutora para tirar o restante das dúvidas, tá? Vamos lá, doutora. Mito ou verdade? Todo câncer é letal? Mito ou verdade, doutora? Mito. Ainda bem, né, gente? Tem muitos tumores que a gente faz o tratamento, a criança tem uma sobrevida normal e contamos também com o diagnóstico precoce. Muito bem, então, a gente já respondeu para vocês aí, doutora. Mito ou verdade? O tratamento possui também a quimioterapia, doutora? Mito ou verdade? Verdade. E muitas vezes é necessário fazer a quimioterapia. Agora, assim, gente, não são todos os tumores, mas o acompanhamento com o serviço de oncologia sempre é necessário. Tá certo. Agora, a última dúvida do mito ou verdade do nosso quadro aqui. O diagnóstico precoce interfere diretamente na possibilidade de cura, doutora? Verdade. O diagnóstico precoce faz toda a diferença no tratamento, seja do câncer mais agressivo ao menos agressivo. Então, fiquem de olho. Tá certo. Olha, esse foi o nosso bate-papo com a doutora Denise. Doutora, muito obrigada por nos receber aqui. Obrigada de coração pelo atendimento e também pela profissional que é. E falando nisso, no seu trabalho, a gente reforça, tem rede social, pode também entrar em contato para tirar outras dúvidas também, né, doutora? Pode deixar aqui o seu recado para a gente. Claro, fiquem à vontade para me procurar. Tenho o meu Instagram profissional e também o telefone, eu vou deixar aqui, vocês coloquem depois para contato, quem tiver dúvida, quiser agendar consulta também, tranquilo. Tá tranquilo, deixamos aqui o telefone de contato para vocês no rodapé, para você entrar em contato e tirar outras dúvidas também. Doutora, obrigada, até a próxima aqui com a gente. E a gente vai finalizando por